isso é Brasil, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Livro de Jó, irmãos. Livro de Jó, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem encontrou o livro de Jó 17, diga amém. Amém. E quem pode ler o versículo 3 aí para mim, por favor? Glória a Deus. Quem pode ler o versículo 3? Promete agora e me dá um fiador para contigo. Quem há, quem me dê a mão? Amém? Tem alguma tradução diferente aí? Tem alguém que tem alguma tradução diferente dessa palavra? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Promete-me agora a dar-me um fiador para comigo. Quem há que há de me dar a mão? Amém? Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, Jó, ele está dizendo o seguinte: eu preciso de algo. Há uma outra versão que fala assim: dá-me um penhor e ser o meu próprio fiador. Ou seja, aleluia, eu chego aqui no Samuel e falo para ele: Samuel, me empresta um dinheiro? Empresto. Você tem um fiador? Não, não tenho. Não, então deixa que eu assino para você. É mais ou menos, irmãos, o que Jó diz para Deus. Deus, ele diz: olha, eu te darei um penhor, e eu mesmo assinarei por você. O Senhor nos deu um penhor. Amém? A Bíblia conta, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 21, a história de um homem chamado Nabote. Quem já leu essa história? Levante a mão. Nabote, irmãos, ele era um homem simples, um homem humilde, um homem, irmãos, que ele tinha herdado algo do seu pai. O seu pai tinha trabalhado com a sua mãe durante muito tempo e deixaram para Nabote ali uma vinha, e aquela vinha era muito preciosa. Aquela vinha, ela era muito extraordinária, e por incrível que pareça, irmãos, aquela vinha, ela ficava ao lado do palácio do rei Acabe, e cada vez que o rei Acabe olhava para aquela vinha, ele se enamorava dela, ele desejava ter aquela vinha, ele falava: poxa, essa terra é tão preciosa. Ficava meio que na montanha de Jerazel, era uma coisa mais linda do mundo, e ele se enamorava pelaquela herança que Nabote ele tinha ganhado do seu pai. Amém? E um dia ele foi até Nabote, chegou lá em Nabote. Imagina, irmão, se Nabote tivesse feito negócio com Acabe. Sem ele fazer negócio, irmãos, ele já ficou famoso. Nós estamos falando dele aqui hoje. Amém? Mas digamos que por outro lado, se ele fizesse negócio com Nabote, imagina, Acabe tivesse feito negócio ali com o Nabote, imaginam que seria Nabote um homem que fez um negócio com o rei de Israel, Acabe, e aquela coisa toda estaria no livro das crônicas, estaria no livro dos reis. Mas Nabote, quando ouviu a proposta de Acabe, sabe o que ele disse? Livre-me o Senhor de que eu faça negócio contigo. Aleluia, Jesus. Livre-me o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque segundo a lei de Moisés, quando alguém ele ganhava uma herança, principalmente de terra, ele não podia vender. Acabe, irmão, sabia que Nabote não podia vender aquela terra, mas ele foi tentar para que Nabote vendesse, ou seja, para que Nabote pecasse, para que Nabote negligisse a lei e tivesse vendido aquela propriedade para ele. Mas quando Acabe chegou, ele disse: livra-me o Senhor. Ou em outras palavras, ele estava dizendo: Acabe, tu sabe que eu não posso, isso aqui é herança que eu ganhei do meu pai, eu não posso vender pela lei de Moisés, eu não posso vender esta herança. E eu quero dizer para você nesta noite: você ganhou um penhor. O Senhor, ele foi o teu fiador. O Senhor entregou na tua mão uma herança tão gloriosa, tão especial. Dê valor a essa herança. Amém? Dê valor a essa herança. Paulo, ele escreveu em Coríntios 4:7, se não me foge a memória: vós sois vasos de barro, para que não vos glorieis, mas dentro de vós há algo precioso. Amém? Mas dentro de vós há algo especial, algo precioso.
E é esse algo, irmãos, que o inimigo ele quer minar da nossa vida. É essa herança que ele quer tirar de nós. É isso que ele quer tirar de nós. Irmãos, o inimigo ele olha para nós. Eu estava falando com o meu pastor esses dias. Um dia eu fui num culto. E aí Deus usou ele há muito tempo atrás. Lá no meu começo de casamento. Não tinha isso aqui ainda. O meu filho mais velho era bebezinho. E Deus revelou aqui, tem um irmão que por inveja, alguém pagou, apostou muito grande num centro de macumba, para ver esse irmão numa cadeira de roda. Aí, irmãos, era congregação como essa, um irmão levanta a mão, outro levanta a mão, outro levanta a mão, e outro. O irmão que estava do meu lado falou, você não vai levantar a mão não? Eu falei, mas por quê? Porque todo mundo levantou, só falta você. É você, rapaz, vai perder a bênção, vem para frente. E quando eu estava indo para frente, irmão, eu fiquei pensando, eu falei, mas inveja do quê? A minha casa, irmão, se a gente tossisse, tinha que abrir um guarda-chuva, para não cair cupim na cabeça. A bicicleta, irmão, os irmãos sabem que é manchão aqui? Quem já passou por isso, de botar um manchão no pneu da bicicleta? Só que quando você anda aqui, vai pulando igual canguru no meio da rua, né? E você vai embora. A bicicleta era desse jeito. O pedal, irmão, ringia que só pela misericórdia de Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, mais inveja do quê? E aí, irmãos, quando eu fui chegando no altar, o irmão olhou para mim e falou assim, ó, vou falar uma coisa para você. Deus vai mostrar o livramento que Ele vai te dar. Rapaz, Deus não precisava ter mostrado não, irmãos. Eu caí uns 4,5 metros mais ou menos de altura. E eu caí, irmãos, e batia a minha coluna. Eu caí meio para trás, assim, meio sentado, assim, em cima de uma pilha de tijolo. Eu fiquei 15 dias assim, irmãos. Eu não conseguia andar. Amém? Mas o Senhor me deu o livramento. Aí eu cheguei e contei para o meu pai. Eu falei, mas pai, inveja do quê? Aí ele falou assim, do quê? Do seu sorriso, de você estar na presença de Deus, da esposa maravilhosa que você tem, dos filhos que você tem. O inimigo, irmãos, ele tem inveja de nós. Porque tem gente aí fora que tem muito dinheiro, mas não tem felicidade, não consegue sorrir, vive na depressão, vive na angústia. É verdade. Enquanto que você, irmãos, às vezes não tem tudo isso, mas você tem o melhor. Você é cheio do Espírito Santo. Você recebeu uma herança. Você recebeu uma herança do Senhor. Guarde ela, aleluia. Conserve ela, porque um dia você vai precisar, um dia você vai usar para você passar o Jordão e cantar o hino da vitória lá do outro lado. Que eu faça negócio contigo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma igreja fraca, uma geração doente espiritual, uma igreja que deixa Jesus por pouca coisa, às vezes por um copo de cerveja, às vezes, irmãos, por mínimas coisas, ele está deixando Jesus. Aleluia. Ele está jogando fora a herança, ele está jogando fora a promessa, o compromisso que Deus tem com ele não está dando valor, está pensando no sangue do inocente, daquele que derramou o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Aleluia. Por pouca coisa. Se vem na igreja, não tem uma oportunidade. Se ele é um crente de verdade, ele vai para casa e fala, opa, Deus me provou hoje, eu acredito que Deus tem coisa melhor para mim. Não, pelo contrário, se ele não tem oportunidade, aquele pastor não presta, aquele pastor não me deu oportunidade, eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber dessa igreja. Aleluia, por mínimas coisas, irmão. Está jogando fora a herança. Aleluia. Está jogando fora. Isaías 5, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele construiu em volta da vinha muros, e no meio daquela vinha Ele colocou um lagar, e ainda mais, Ele colocou uma torre, colocou vigia, e Ele disse assim, tudo que eu esperava dessa vinha, era que ela desse bons frutos, mas quando eu fui experimentar o fruto estava amargo, o fruto não tem sabor, o fruto não tem qualidade. Agora julgue vós entre mim e vós, o povo de Israel, o que mais eu poderia ter feito, o que mais o Senhor poderia ter feito por nós, meus irmãos, o que mais Ele colocou
do Gólgota, uma torre com vigília, de braços abertos, derramando o seu sangue, para que você estivesse aqui nesta noite. Levante a tua mão e adore e serva o Senhor nesta noite, porque o Senhor deu para você uma herança maravilhosa, uma herança gloriosa. Nabote, irmão, sabia do sofrimento que seu pai e sua mãe tiveram para formar tudo aquilo, para plantar pé por pé daquela vinha, para fazer tudo aquilo. Agora ele teria que dar para Acabe, e ainda mais Acabe disse: olha, eu vou derrubar essa vinha. Primeira coisa que ele falou: eu vou derrubar isso aqui, vou fazer uma horta aqui. Nabote falou: o quê? O tanto que meu pai e minha mãe sofreram, Aleluia. anos e anos de batalha, tirando o bichinho, tirando o broto ladrão, limpando, cercando, preparando de todas as formas. Agora esse camarada, só porque ele pensa que ele é alguma coisa, porque ele tem uma coroa na cabeça, porque ele é maioral aqui em Israel, ele vai querer que eu venda para ele a minha vida. Livre-me, o Senhor, de que eu faça negócio contigo. Aleluia. Medite agora nesse momento. Eu não sei qual é o recado que o Senhor quer dar para você, mas quem sabe houve uma proposta, houve algo aí nessa semana, o teu coração está cocheando, você já está em dois pensamentos: não sei se eu vou ou se fico. Mas o Senhor está dizendo para você aqui nesta noite: levante a tua mão, esfregue ela na cara de Satanás e fala: livre-me, o Senhor, de que eu faça negócio contigo, e jogue fora tudo aquilo que eu já trabalhei para conquistar, para estar hoje na presença do Senhor. Foi com oração, foi com jejum, foi com batalha, foi com madrugadas de monte, foi com madrugadas de oração, foi com luta, foi com a família dizendo: tu é louco, tu vai para a igreja, escravidão, lá na igreja tu não pode fazer mais nada, vai ter que abandonar tudo, não vai para cá, você não vai mais para lá, você não pode mais fazer isso, fazer aquilo, e você resistiu. E agora, porque o diabo está lançando uma propostinha para você, você vai querer entregar a herança. Diga nessa noite: não, Satanás, eu não vou fazer negócio contigo, porque o meu Senhor vai dar vitória para mim. Aleluia. Arabacanda, arabaxude, canda, aramandaste, canda, arabai. Arabasto de canda, arabai. Mandaste de cai. Urianda, ramanda, shobaragastei. Rebaste, mai, tu te cai. Mandui, de rei, mandai. O Senhor perguntou para Caim: Caim, por que descaiu teu semblante? Por que é que descaiu? O Senhor estava falando para Caim: Caim, o que está acontecendo? Conta para mim, eu estou aqui para te ajudar. Porque descaiu teu semblante. E Caim olhou para o Senhor com um olhar enraivecido, e o Senhor disse para Caim: Caim, presta atenção. Se você sair da minha presença e você fizer o que você está pensando, grande será a ruína da tua vida, porque você vai ter que se responsabilizar pelo teu ato. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Eu lembro uma vez, irmão, lá em Foz do Iguaçu. Aleluia. O meu pai falou para mim: Aleluia, Deus. amanhã você vai pregar lá no Porto Meira. Porto Meira era um bairro divisa lá com a Argentina. Aleluia. E à noite, irmãos, eu dobrei o joelho e falei: Senhor, dá uma palavra para mim, Senhor. E o Senhor me deu essa palavra sobre Caim. E o Senhor me trouxe a lembrança aqui nesta noite. Deus diz que tem alguém aqui que você está balançando. Há uma proposta maligna na sua vida. Mas em nome de Jesus, nessa noite você vai dizer: não, eu não vou fazer negócio contigo, não. Eu não vou lançar fora a herança do meu pai, não. Preste atenção, minha irmã, preste atenção, meu irmão. E aí, irmão, na hora da oportunidade do testemunho, veio o obreiro da igreja. Ele não veio contar um testemunho, ele veio contar um testemunho. Ele chegou e falou assim: irmão, o fulano de tal lá, que era o traficante do bairro, tinha dado um tiro no filho dele, o filho dele estava no hospital, e os irmãos, olha aí, para não entrar em mim, o velho homem.
E aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou pregar essa palavra hoje? E a Bíblia, irmãos, fechou, não tinha mais nada. Eu podia abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, só tinha a história de Caim, não tinha outra história. Eu não sei, os irmãos estão aqui, os pastores estão aqui, eles sabem o que eu estou dizendo. Quando Deus coloca algo no nosso coração, parece que a Bíblia some, irmão, não tem mais nada. Você não acha mais nada, só fica aquilo martelando na cabeça. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quando é uma palestra, é diferente. Você vai lá e põe um título, né? Põe um título lá, a palestra dos casais, ou, sobre o Espírito Santo. Você vai falar sobre aquilo, é uma palestra. Mas quando você vem num evento, irmãos, alguma coisa, para trazer uma palavra, tem que ser algo direcionado da parte de Deus. Tem que ser da parte do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu fui, irmãos, preguei a palavra, chamei aquele irmão na frente, no final da oração. Falei, irmão, o senhor falou hoje, desde ontem, Deus me revelou essa palavra. Eu não queria trazer quando eu vi o irmão contando o testemunho aqui, mas o Senhor me impulsionou para isso. Eu orei por ele, ele chorou, irmãos. Mas ele foi para casa, chegou em casa, ele arrumou um revólver, não sei de quem, foi lá e picou bala no traficante. E lá no outro dia de manhã, nós em casa, veio a notícia, não sei se o pai lembra disso, irmão Luiz, obreiro Luiz, veio a notícia que o Luiz estava lá no presídio. Amém? Estava lá no presídio. Por quê, irmãos? Porque não ouviu a palavra do Senhor. Fez igual fez Caim. Caim, Deus veio a Caim. Falou, Caim, olha, se você fizer, você vai cumprir. Se eu não me engano, é 4:8 de Gênesis. Eis que o pecado já está à porta aí. Se você fizer, você vai ter que arcar com ele. Vai ter as consequências. A consequência do pecado, às vezes, é o término de um casamento, a perda da casa, a perda do carro, a perda da família, a perda de tudo. E você vai trocar tudo isso. Você vai perder tudo isso. Você, por mínimas coisas. É verdade. Aleluia! O Senhor está dizendo nessa noite: não faça negócio com Acabe. Livra-me, o Senhor, de eu entregar nas tuas mãos aquilo que eu ganhei por herança. Amém? Livre-me, o Senhor. A Bíblia conta, irmãos, lá em São Mateus 25:19, que o dono de terra deu um talento na mão de cada um dos seus trabalhadores. Um ganhou 5, outro ganhou 3, outro ganhou 1, e aquele homem foi-se embora. E depois de um período, aquele homem voltou, e ele voltou a prestar conta. Amém? O que tinha ganhado 5 fez o quê? Ganhou mais 5. O que tinha ganhado 3, ganhou mais 3. O que tinha ganhado 1, o que ele fez? Enterrou, escondeu. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor era terrível, e que o Senhor é preto no branco, e eu fiquei com medo e eu escondi, mas está aqui. E o Senhor disse: serve inútil. Antes, se eu tivesse dado porque dei 5, ou para o que eu dei 3, porque eles fizeram o dobro, mas você foi inútil. Agora você vai ser lançado no fogo do inferno, ou você vai ser lançado no fogo, ou você vai ser, enfim, você vai ser exterminado, porque você não granjou com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Eu não sei se os irmãos perceberam, eu já estou na casa dos 50 e eu estou meio assim, preocupado. A Bíblia diz assim: quando vedes que os galhos já estão tendo, e já está amarelando a folha, saber que próximo está o quê? A colheita. O agricultor, ele conhece isso. Quando o arroz começa a amarelar, o trigo, ele fala: opa, está chegando a hora da colheita. Amém? O povo de Israel, irmãos, se os irmãos não sabem, isso é uma profecia. Israel só tinha areia. Amém? E hoje eles estão fazendo o quê? Eles estão, irmãos, exportando muitas mercadorias para muitos países. Amém? Isso é o que? Cumprimento da palavra do Senhor. Quando ouvires de guerra, rumores de guerra, quando ouvires de terremoto e todas essas coisas, ainda não é o fim, mas é o princípio. Irmãos, olha, eu nunca vi tanta desgraça na natureza, irmãos, o quanto de uns 5, 6, 7 anos para cá, irmãos. Olha só, irmãos, o que aconteceu
das Filipinas, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra do Senhor. Eis que o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, ele vem com grande fúria, ele vai vir com grande fúria contra o povo de Deus. Mas nesta noite o Senhor está falando contigo, então levante a tua mão, adore o Senhor, se agarre à esperança que o Senhor colocou na tua mão, não jogue ela fora, não perca ela por nada, mas agarre ela com carinho e guarde ela, para você não desviar da presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai vir prestar conta conosco. A política está aí, irmãos, uma imundícia, uma ladruagem, uma bandidagem, irmãos, aonde, irmãos, os valores estão invertidos. Antes o homem honesto botava o bandido na cadeia, agora o bandido está botando o homem honesto na cadeia. Muita gente não está percebendo isso, irmãos. A desonestidade está aí, irmãos, as coisas estão aí, as perturbações estão aí, e o povo de Deus, irmãos, está tão dormente, adormecido, não está percebendo estas coisas. Irmãos, tem pessoa que não lê mais a Bíblia. Irmãos, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia no computador, nós temos a Bíblia, irmãos, online, é para você ouvir no CD, você tem a Bíblia para você carregar, para você ter na tua casa, para você ler, para você meditar na palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Um dia, irmãos, eu chorei diante da igreja que eu estava servindo a Deus. Eu perguntei para a igreja onde é que estava escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ninguém me respondeu, irmãos. Eu fiquei com vergonha. Me deu vontade de me esconder aqui debaixo do altar. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Deus? O que eu estou fazendo aqui? É verdade. Aleluia! O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Aleluia! Eu lembro, meus irmãos, quando a gente era mais novo, Aleluia. há 40 anos atrás, mais ou menos, na idade de 9 anos, 8 anos, 10 anos, as pessoas chegavam na casa da gente, irmãos, pedindo por socorro. Pastor, irmão, irmã, ora por mim. Eu sei que tem algo diferente na tua vida. Hoje, irmãos, tem pessoas que estão correndo de crente. Estão correndo de crente, irmãos. Então, quando eu comprei minha casa, irmãos, comprei a casa, fiz negócio com o homem e tal. Aí tinha umas prestações para pagar, e ele tinha serviço de pedreiro, trabalho de pedreiro. Aí eu fui trabalhar com ele. Aí eu lá em cima da cobertura, fazendo a cobertura, e eu comecei a cantar um hino lá. Nas perseguições, o crente fiel nunca desfalece, jejua e ora, clama o seu Senhor, firme permanece. Ele olhou para mim e falou, tu é crente? Eu falei, eu sou, graças a Deus. Rapaz do céu, se eu soubesse que tu era crente, eu não tinha feito negócio contigo. Aí eu falei, mas por que, mãe? Rapaz, eu tenho levado cada chumbo com crente, menino. Você não tem noção, rapaz. Eu estou por aqui de crente. Eu falei, rapaz, você fez negócio com um homem. Amém? Fez negócio com um homem. Aliás, irmão, um recado para você. Se você for fazer negócio com alguém, o cara falar, pode fazer negócio comigo porque eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou cristão, eu sou pastor. Não faz, mesmo que o negócio for bom, desmanche ele na hora, porque não vai dar certo. Quando você for fazer negócio, não vai fazer negócio com o que o caba é, tem que fazer com o homem que ele é, amém? Tem que fazer com o homem que ele é. Então tu é crente? Eu falei, sou crente, graças a Deus, sirvo a Deus. Tenho uma herança na minha vida, uma promessa, estou guardando ela aí, tenho certeza, logo Jesus vai voltar, vou inclusive subir para o céu, e vai ser sua vitória, e sua bênção. Eu falei, tá, já entendi. Aí, irmãos, eu fiz 9 negócios com ele. Comprei a casa e mais 8 carros dele.
Aí eu vendi uma moto para ele sumiu com a moto no meu nome até hoje. Aí eu falei, peraí, o que deu? Você é crente também? Irmão, estão compreendendo, irmãos? Então assim as pessoas julgam, irmãos. Julgam. É por isso que nós temos que cuidar, irmãos, da nossa vida diante da presença do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, as pessoas não estão percebendo. Não estão mais percebendo o que Deus tem para ele e para ela. Amém? Nós estamos vivendo o Evangelho hoje com uma paredinha preta aqui atrás, umas luzinhas, né? Infelizmente, irmãos, virou pau. Tem igreja por aí que o cabo anda de skate dentro da igreja. Já irmão sabia disso? Eu não vou falar o nome da igreja. Mas tem igreja que o cara anda de skate dentro da igreja. Dança, pula. Falar uma coisa, mas muito menos pecado lá no bailão lá, que é o lugar de fazer isso, do que fazer isso dentro da casa do Senhor. Verdade. Pessoas que perderam totalmente, irmãos, o valor dessa herança, o valor dos... Eu peguei um menino para trabalhar comigo, aí ele chegou de manhã no serviço, é bom dia, ele pode crer. Bom? E aí, de boa? Ó, pode crer. Aí comecei a conversar com ele, chegou perto do meio-dia, ele falou assim, ó, seguinte, mano, eu dou uma bolinha, ele posso ir ali, eu falei, tranquilo. Não vai lá no mato lá, o problema é seu. Aí quando ele voltou, irmãos, eu comecei a conversar com ele, eu falei, rapaz, você é um jovem bonito, rapaz, nessa vida aí, daqui a pouco acaba com o teu pulmão, teus neurônios já tá meio abobado, já falei para ele, isso aí come tudo os neurônios. Não, irmão, é o seguinte, eu também sou da fé, tá ligado? Até eu falei, tá, mas o pastor não ensina aí. Não, o pastor está no culto lá, é fumunar com nós, está no culto lá. Eu falei, misericórdia, irmãos. Onde é que está o valor da herança do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário? Amém? A gente ri, irmãos. A gente ri, é engraçado, de falar é engraçado. Mas é o evangelho que nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente. Pessoas que perderam totalmente a visão do Evangelho do Senhor. Pessoas que jogaram totalmente fora a herança que eles adquiriram. Amém? Que foi, irmãos, um preço muito alto. É verdade. Hoje, irmão, nós temos liberdade. Mas eu lembro, irmãos, que quando eu era criança, ainda a igreja não tinha essa liberdade, não. Meu pai abriu uma igreja lá em Brusque, lá em Santa Catarina, lá na cidade de Brusque. Os irmãos tiveram que botar tauba, não era forro, era tauba no teto da igreja, porque os camaradas jogavam pedra de 2, 3 quilos em cima da igreja, para tentar atingir os irmãos, amém? Até que o moço, irmão, foi na porta da igreja, eles ligavam 2, 3 caminhão, patrola, motosserra, tudo que eles tinham, para a igreja não cultuar, mas o povo de Deus estava na graça. E um dia aquele moço, ele foi na porta da igreja, ele acelerou a moto dele lá na porta da igreja, sem escape, para dentro da igreja. Os irmãos imaginam quando é uma moto sem escape, e aí, irmãos, aquele menino fez aquela barulheira, e de repente, não sei o que deu, irmãos, se ele estava com a embreagem puxada, ele soltou a embreagem, o que foi, mas ele soltou, irmãos, a moto, ele foi de cara no poste, a moto caiu para um lado, e ele caiu para o outro, amém? Aí eles começaram a aprender a respeitar a obra do Senhor, amém? Aí eles começaram a aprender a respeitar, porque com o povo de Deus ninguém brinca, irmãos. Com o povo de Deus ninguém brinca. Acabe achou que seria fácil. Eu vou lá, eu sou rei, vou botar Nabote no bolso agora. Chegou lá e falou, Nabote, vamos fazer um negócio nós dois aí. Eu dou uma via para você em qualquer lugar que você quiser. Se você não quiser outra via, eu te dou dinheiro. Tu sabe que eu tenho dinheiro. Eu dou muito dinheiro. Nabote falou, não, nem vinho, nem dinheiro. Eu vou ficar, nem que eu tenha que morrer. E tanto é que ele morreu. Jezabel mandou matar ele, mas ele morreu em cima do que era dele. Mas ele não jogou fora a herança que ele ganhou do pai dele. Amém? Só que a consequência de Acabe, irmão de Jezabel, os irmãos sabem. A Bíblia diz que Jezabel, ela caiu de uma certa altura. E os cães foram lá e comeram ela. Comeram toda a carne dela. O único lugar que os cães não comeram é onde tinha o quê? Pintura.
O rosto dela era todo pintado. Ali, irmãos, os cachorros não tocaram, mas eles comeram toda a carne dela. Acabe, irmãos, foi aquele que levou uma flechada no meio de todos os soldados. E durante o dia ele ficou no seu carro de boi. Mas à noite os cachorros vieram e lamberam o seu sangue. Amém? E ele também morreu. Aleluia. Por que, irmãos? Porque ele brincou. Porque, irmãos, ele fez algo que não devia com alguém que é... Irmão, imagina vocês. Eu fico imaginando as coisas de Deus, pastor, é tão tremenda. Estava aqui um soldado do lado de cá, pegou o arco de flecha para fazer a fusquinha para o inimigo lá, puxou uma flecha, colocou no arco, escapou da mão dele. A Bíblia diz, irmãos, pode ler, a Bíblia diz que aquela flecha, ela foi entrando entre as fileiras. Acabe estava lá atrás, disfarçado de soldado. Ele tirou a sua roupa real, porque ele era um covarde. Ele estava disfarçado. A Bíblia diz que aquela flecha, ela foi entre as fileiras, e ela foi lá e atingiu ele entre a sua armadura, e ele foi ferido mortalmente. E à tarde os cachorros lamberam o seu sangue. Amém? Irmão, você começa a meditar as coisas de Deus, irmão. Tão tremendo que é. Ontem a irmã estava contando um testemunho, já vou encerrar, irmãos. Ela chegou lá e falou: irmão, eu faço bolo para vender. De repente eu fui ligar meu liquidificador, estourou. Pá! Eu comecei a chorar. Ela falou: irmãos, talvez para você o liquidificador não é nada. Você sai daqui correndo, vai lá na Milium, na Casa Bahia, lá na Van e compra um. Mas para mim, irmão, não dava. E eu falei: Senhor, eu não aguento mais passar luta. A filha dela veio e falou: mãe, não dá de eu comprar agora, meu cartão não virou ainda. De repente, ela foi lá no portão: pois não, olha, eu vim trazer um presente para você aqui. Eu passei lá na Milium, lá, e Deus tocou no meu coração, eu comprar um presente para você. Mas não, porque eu gosto de você. Irmão, que coisa tremenda, irmão. Aleluia, que coisa tremenda. Do nada, irmão, do nada, aquela moça chegou lá e deu um embrulho para ela. Ela foi para a mesa, desembrulhou aquele embrulho. O que tinha dentro? Um liquidificador industrial, daquele que ela precisava, melhor do que o que ela tinha. Amém? Talvez, mas para ela não foi um milagre. É isso que Deus faz. Deus, Ele cuida do seu povo. Deus, Ele zela, Ele vela pelo seu povo. Deus, Ele cuida de você. É por isso que Ele está falando com você aqui nesta noite. Não faça o que você está pensando em fazer, porque grande destruição vai vir na sua vida. Aleluia. Não joga fora aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não faça como Caim. Caim não deu ouvido à voz do Senhor. Faça como Nabote e fala: livre-me o Senhor de que eu faça negócio contigo. Não vou jogar fora, não vou desperdiçar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para salvar a minha vida. Amém? Quem compreendeu, diga glória a Deus. Você não pode negociar. Você não pode negociar essa herança. Aleluia. Você não pode negociar essa herança. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu poderia vir aqui hoje fazer outra coisa diferente. Poderia vir aqui de repente trazer uma mensagem mais light, uma autoajuda para você, né? Porque hoje tem muito pregador coach. Tem uns cabos aí, irmãos, que é ministério canela de fogo. O outro é sapato de fogo, o outro é o profeta das revelações. Eu não achei nada disso ainda, irmão. Não quero ser nada disso. Eu só quero fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, para que eu possa levar junto comigo alguém para o reino do céu. Quanto mais profetada, irmão, quanto mais revelação, pior as coisas estão ficando, mais o povo está se distanciando da palavra do Senhor. Em Jeremias 23, irmão, tem uma palavra que eu fico muito preocupado com ela. E ela cabe exatamente nessa palavra. Ai daqueles que dizem que é o Senhor e não é. A palavra ai é uma palavra de dor. Lembra do profeta velho? O profeta veio
e profetizou contra os altares de Jeroboão. O Senhor disse para ele: ó, toma teu caminho, não cumprimenta ninguém, não beba água, não beba pão, vai embora. Mas de repente, irmão, o profeta velho mandou o filho atrás dele. Falou: não, Deus falou com meu pai lá, volta para trás. Deus falou que é para você voltar, comer pão, beber água. E aí o profeta novo, irmão, foi e voltou. Desobedeceu a voz de Deus. E a Bíblia diz que quando ele saiu de lá, via-se no caminho um leão, um jumento e o cabra morto na beira da estrada. Porque o Senhor disse o quê? Vai, faz a minha obra, faça o que é para fazer, e não beba água, não beba pão, não cumprimenta ninguém. Vai embora, porque esta obra não é tua, esta obra é minha, esta palavra não é tua, esta palavra é minha, foi eu que mandei falar. Então fala, não tenha medo de falar, não tenha medo de pregar. Tem muita gente que está com medo de anunciar a palavra do Senhor, tem muita gente com medo de pregar o Evangelho. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem de falar aquilo que o Senhor colocar na tua boca. Por quê, irmãos? Porque o Senhor vai requerer de nós. Aleluia. O Senhor vai requerer de nós, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem vai lutar para não jogar fora a herança que o Senhor colocou? Aleluia. Que igreja abençoada que tem aqui, amém? Um povo abençoado. Aleluia. Irmãos, eu não sei, mas o Senhor compara nós como ovelha. Amém? O que a ovelha faz? Ela se alimenta durante o dia. Não é assim, pastor? E à noite, quando ela está no seu descanso, ela faz o quê? Ela recogita. Ou seja, ela remoe aquilo que ela comeu. Amém? Ela começa a remoer aquilo que ela comeu durante o dia. Assim somos nós na presença do Senhor. Nós comemos, vamos para casa, colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e nós começamos a remoer aquilo que o Senhor, puxa, mas foi pesado. Mas aí você começa a pensar, fala, mas não é que é verdade? O Senhor realmente falou comigo. O pastor tocou na minha ferida, e a Bíblia diz que quando tem ferida, se botar sal, arde, amém? Se tem ferida e o sal pegar nela, arde, é assim que é. Poxa vida, eu estava aqui tão escondidinho, estava tão pronto para fazer algo, ninguém estava sabendo, a minha esposa não estava sabendo, o meu esposo não estava sabendo, o meu pai não estava sabendo, o meu filho também não, ninguém estava sabendo, estava tudo no esquema. E aí vem esse pregador lá de Joinville, rouco, gripado, e vem aqui, revela o meu problema, revela o que eu estava para fazer. Agora minha cabeça virou uma bagunça. Eu faço, eu não faço, não faz, em nome de Jesus, não faz, não joga fora a herança que o Senhor colocou na tua mão. Está aqui, irmão. Eu fui pregar numa congregação lá, Deus me deu uma palavra e eu preguei a palavra. E ele não falou para mim, mas ele falou para a mãe dele. Olha, aquela palavra, mãe, foi para mim, Deus falou comigo. Porque eu estava assim, eu estava pronto de fazer uma besteira na minha vida. Amém? Estava pronto para fazer. Graças a Deus que ele foi lá, ouviu a palavra do Senhor e se humilhou. E disse: quem se humilha, alcança a vitória. Quem se humilha, alcança a bênção. Amém? Aleluia, não importa. Não importa, ver se você está sofrendo. É só um pouquinho, vai passar, o Senhor é contigo. Mais um pouquinho, a jornada findará. Coragem, irmão, irmã. É só mais um pouquinho. Amém? É só mais um pouquinho, não vale a pena. Não vale a pena por pouca coisa. Não vale a pena por 5 minutos de prazer, não vale a pena. Não vale a pena. Você vai sofrer muito mais. Aleluia. Não sei porquê, irmãos, mas o Senhor me impulsiona sobre isso. Aleluia. E eu espero, irmãos,
que o Senhor trabalha no teu coração, e você vem aqui e diz: olha, aquele dia Deus falou comigo, estava a ponto de fazer algo, mas o Senhor, Ele mudou o meu coração. Aí o pastor vai mandar uma mensagem para mim e vai dizer: olha, realmente a pessoa veio lá e falou que Deus deu vitória para ela, Deus deu vitória para ele. Quem pode crer, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, presta atenção. O diabo, irmãos, ele não vem com coisinha simples para você, não. Amém? O diabo, ele vem com porção bonita. Eu estava com um rapaz pintando um shoppingzinho que tinha lá na cidade de Naviraí, e aí passando massa corrida, nós estávamos cheios de massa corrida, e eu estava falando exatamente para ele isso. Eu falei: quando o diabo ele quer derrubar, ele não olha se é alto, se é baixo, se é gordo, se é feio, não. Se é narizudo, orelhudo, ele não vê nada disso. Ele só quer te tirar da presença de Deus. Só isso. Aí, irmão, chegamos na sorveteria com o irmão da igreja lá, pedimos um sorvete. Chegou um carro, irmãos, parou um carro assim, saiu uma morena e uma loira de dentro do carro. Aí eu falar para você, aquela de parar o trânsito. E o carro é bonitão, irmão, um alemãozão. O Samuel conhece o Clécio, bonitão, grandão, um alemãozão. Aí a morena olhou para mim e fez assim, ó. Eu falei: Jesus, olhei para mim assim, tem alguma coisa errada. Olha o corpinho do homem. Aí ele fez assim para ele. Aí ele foi para lá, irmão. O homem foi desesperado. Eu sou crente, mas ele não é. Ele falou: olha, tem alguma coisa errada aí. Eu falei: rapaz, claro que tem errado. Tu lembra o que nós vinha falando? O que eu falei para você, rapaz? Quando o diabo quer derrubar, ele não escolhe se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto. Se ele tenta, ele vai tentar derrubar mesmo. O que ele quer é te tirar da presença do Senhor. Ele vai apresentar coisa bonita para você, não vai apresentar coisa feia, não. Amém? Ele não vai vir com propostinha de bicicleta para você, não. Ele vai vir com proposta de BMW para cima. E aí, se você não cuidar e crescer o olho, você vai perder a bênção. Amém? Ó, para encerrar, eu tinha sido lesado por um cidadão, irmão. O cara me deixou. Ele tirou dentro da casa do meu pai. Meu pai não sabe disso até hoje, vai saber agora. Ele tirou de dentro da casa do meu pai, ofereceu um fundo imundo para mim. Falou que ia fazer isso, fazer aquilo, que ia fazer aquele outro. Irmão, eu fiquei 3 dias. Encostava a minha bicicleta no posto de gasolina, pegava a minha mala lá em Santa Catarina, eles faziam antigamente, até tem talvez aqui umas casinhas de vender terreno, quando o bairro é novo, e lá tinha umas sapatas, era meio alto do chão. Eu dormi 3 dias debaixo daquela casinha, porque não tinha para onde ir. Amém? Aí passou-se um tempo, irmãos, eu casei e comecei a minha vidinha, e o cara apareceu. O cara apareceu. Pois é, rapaz, vim aqui para ver uma proposta contigo aí, para nós fazer um negócio. Eu falei: miserável, agora tu me paga. Aí já, irmão, o diabo já entrou na minha mente, porque foi o diabo. E eu já matutei o que eu ia fazer. Eu vou lá buscar a primeira carga, ele vai dar um cheque para 30 dias, eu busco a segunda mais 30, na segunda carga eu já desvio, já estou com tudo pronto, eu vou cobrar porque esse cara me deve. Eu não estava errado, irmão, porque ele me devia. Só que eu fui na igreja, aí Deus usou a irmã, acho que a irmã Ivete, esposa do Vitório, é Ivete, né, pai? Falou assim: ó, tem um irmão aqui que muito tempo atrás, olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus faz, era só na igreja, eu sou cadeirista. Tá vendo? Aí a irmã chegou lá, olhou para mim e falou assim: ó, tem um irmão aqui que no passado você foi muito lesado por alguém. E essa pessoa apareceu. E ela fez uma proposta para você. E você colocou no teu coração de fazer negócio com essa pessoa. Para você tentar tirar o que essa pessoa tirou de você, ou pegar de volta. Mas Deus está falando para você: se você fizer negócio com ele, ele vai levar o resto. Eu falei: meu Deus, já não tem nada, é melhor deixar esse negócio para lá. Amém? Aí no outro dia ele foi lá em casa, o nome dele é Inácio. Nem sei se está vivo ainda, eu sei que eu vi a esposa dele esses dias.
Ela é obreira de uma igreja, serva de Deus, mas ele não vale um ovo. Aí, irmãos, ele chegou lá no outro dia, todo entusiasmado, para botar a mão no que era meu. Eu falei, não vamos fazer negócio. Mas por quê? Porque Deus disse que não é para mim fazer negócio contigo. Aleluia! Amém? O meu Deus disse que não é para mim fazer negócio contigo. E eu não fiz. Amém? E ele foi lá e pegou o teu irmão lá, o coitado do irmão se arrebentou todinho. Amém? Ô irmão Deus, falei, rapaz, vigia, irmão. Não, irmão de Deus, coitado do irmão, perdeu até a bicicleta que ele tinha. Irmão. Até a bicicleta que ele tinha, ele perdeu. É verdade, irmão. Pensa na situação que o irmão ficou. Pensa numa situação que o irmão ficou. Então é assim, irmãos, o Senhor alerta. Nada acontece sem que Deus avisa primeiro. Amém? Fique de pé, meus irmãos. Fique de pé, vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu já vou entregar o microfone para o pastor. Ele vai fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração. Os irmãos continuam orando por nós, amém? Glória a Deus. Para que o Senhor... Irmão, só de eu estar aqui, eu já louvo a Deus. A gente saiu, irmão, de um lugar tão